Olá, uma boa noite para você. Já estamos no ar com o Jornal Boa Notícia desta quarta-feira. Seja muito bem-vindo. Olha só, antes de mais nada, eu quero abrir a nossa edição de hoje com uma notícia mais do que boa. Eu faço questão de te contar a história de superação do seu Tomé. Ele passou por dias muito difíceis por causa da Covid-19, mas agora, com alegria, ele conta pra gente como superou essa doença. E olha só, ele garante que a fé foi uma grande aliada nesse momento. Vamos ver. Enquanto a ciência busca o tratamento mais eficaz contra a Covid-19, muitos já superaram a doença pela força da fé. Mesmo em meio à angústia de enfrentar uma situação tão difícil, se apegar ao Pai é uma forma de encontrar forças. E quem venceu a batalha contra o coronavírus foi seu Tomé, pois acreditou na misericórdia de Deus. E mesmo estando no grupo de risco, não deixou se abater. Hoje é só alegria com a família. Não só pelos 63 anos, mas por já ter passado por um transplante renal, ele realmente era uma pessoa frágil para enfrentar a doença. Afinal, toda e qualquer comorbidade é agravante para a Covid-19. Por isso, quando se sentiu mal e foi levado para o hospital, o medo tomou conta dele. Senti muita febre e o coração, quer dizer, o batimento cardíaco muito alterado, né? O batimento cardíaco alterado, a pressão variando ali de 20, 21, 18, 17, por ali, tomando medicamentos e tal, e mesmo assim não mudava a reação. E muita falta de ar, o ar tapava, eu não conseguia. A respiração curtinha, mas bem curtinha assim, parecia que alguém estava abrindo assim, mas preocupado fechava de novo, né? Tornava a fechar. Eu com aquele ar ofegante, e aí eles foram fazer os exames. Quando chegou o resultado, o doutor Pedro, que entrou na sala, né? Ele perguntou meu nome, eu dei o nome. E ele falou, seu Tomé, o senhor foi testado e o senhor está com a doença. Eu, na hora, levei um abalo, eu acho que todo mundo leva, e eu principalmente, porque o maior medo que eu tinha era que acontecesse isso comigo pelo fato de eu ter um transplante, ter 63 anos de idade, e isso tudo me prejudicaria, né, para uma recuperação. Mas mesmo diante de uma situação tão complicada, ele não desistiu. Se forçou a comer, reagiu, lutou contra o vírus, pois encontrou em Deus o impulso que precisava. Só que em compensação também, eu comecei a pensar que essa doença, ela é uma doença diferente de tudo que a gente já pensou. Porque ela entra no pulmão da gente, na respiração, no ar. E o ar é a vida, né? O ar é a vida, ela entra no ar, então ela consegue tapar a nossa respiração. E eu lembrei de um texto bíblico, no livro de Gênesis, que eu acho que até compartilhei com meu filho, com Moisés, à noite ainda, isso era madrugada. E nesse texto é quando Deus faz o homem, que ele pega o homem, né, do barro, faz ali o Adão. E eu lembrei só daquela parte que fala assim, que ele soprou nas narinas e deu fôlego de vida. Então aquilo ficou na minha cabeça. Eu comecei a pensar, eu falei, Deus não pode tirar esse fôlego de vida. Ele me deu esse fôlego de vida. E Ele não pode tirar esse fôlego de vida. Ele não vai tirar. Diante de tantas dificuldades enfrentadas e da angústia que dominou seu coração, seu Tomé contou com um grande apoio, que jamais vai esquecer. Quando o médico voltou de novo, ele me perguntou o seguinte, falou, me diz uma coisa, o senhor confia? O senhor sabe do risco que o senhor está correndo, o senhor é transplantado, seu médico me falou e tal, mas o senhor confia? Confia. Ele disse, então vamos junto, vamos estar junto.
e aquele vamos estar junto do Dr. Pedro, foi como se eu tinha... Alguém chegou com as tábuas, alguma coisa, e botou debaixo de mim assim, e conseguia me equilibrar. O Dr. Pedro, por quem seu Tomé sente tanto carinho e gratidão, trabalha na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Aqui os profissionais se reúnem todos os dias em oração pela vida dos pacientes, clamando ao Pai misericórdia. O hospital está com um espaço preparado para receber pacientes que precisam de cuidados por conta desse vírus. Seu Tomé, nosso paciente já de alguma data, transplantado renal aqui da Santa Casa, ele veio para uma consulta ambulatorial e evidenciaram que ele poderia ter a infecção pelo novo coronavírus, foi internado, ficou conosco um período grande de internação e durante esse período ele desenvolveu insuficiência respiratória, foi necessário o uso de oxigênio, mas ele conseguiu sair desse problema do coronavírus e recebeu alta, saudável, tranquilo, curado. A cura representa uma vitória não só para o paciente, mas também para os profissionais de saúde, que encontram esperança em meio ao caos. No vídeo dá para perceber o quanto a saída do seu Tomé do hospital foi comemorada com alegria e muita emoção. Há uma grande vitória, sem dúvida alguma. Seu Tomé é uma pessoa carismática, uma pessoa do bem. Ele fez um comentário comigo no dia que eu entrei na enfermaria, que ele disse que o dia que diagnosticou a doença da Covid-19, ele se sentiu um lixo, porque todo mundo se afastou dele, todo mundo ficou com medo dele e que nós da Santa Casa o abraçamos. Então ele se sentiu muito feliz, emocionado, porque nós cuidamos dele sem nos preocupar com a doença. E esse é o papel do profissional de saúde, né? Nós da linha de frente, nós não temos que menosprezar os doentes, muito pelo contrário. Nós temos que mostrar para eles que a esperança, a fé, ela consegue transformar a pessoa. Os pacientes saírem curados e com coração grato é uma forma de renovar a energia de quem está na linha de frente. É o alimento para que continuem acreditando que o Pai Eterno está agindo. E testemunhos como o do seu Tomé servem para fortalecer a esperança daqueles que passam pela mesma situação. Ele é exemplo vivo de que a fé e o amor, sem dúvida, são antídotos para enfrentar essa batalha. É isso mesmo, o seu Tomé é um grande exemplo para nós de fé e é sempre bom a gente dar notícias boas, né? E em tempo de coronavírus, em que nós somos bombardeados durante todo o dia com notícias preocupantes, noticiar a recuperação de uma pessoa é muito importante e muito gratificante para nós. E a gente está só começando, viu? Ainda tem bastante coisa nessa edição do JBN. Nós vamos falar sobre a pesquisa que está sendo desenvolvida no Hemocentro de Goiânia, sobre o uso do plasma convalescente de pessoas curadas da Covid-19 no tratamento de pacientes graves com a doença. E hoje é quarta-feira, por isso você já sabe que o comentário é do missionário redentorista Padre Jesus Flores. E nós ainda vamos te atualizar sobre as últimas notícias da explosão em um armazém perto do porto de Beirute, a capital do Líbano. E é claro que nós seguimos mostrando as fotos e as mensagens enviadas para o nosso e-mail em homenagem ao Dia dos Pais. Se você mandou, fique de olho que seu pai pode aparecer aqui hoje, tá bom? Tudo isso e muito mais você confere junto comigo no JBN, que está começando agora. Em Goiânia, o Hemocentro está desenvolvendo uma pesquisa sobre o uso do plasma convalescente de pessoas curadas da Covid-19 no tratamento de pacientes graves com a doença. Mas, para isso dar certo, os pesquisadores pedem que mais pessoas sejam voluntárias nessa doação. Eu vou chamar agora a Carol Matos para falar com a gente sobre esse assunto. Carol, todo mundo vai poder doar? Como é que isso vai funcionar? Explica para a gente. Uma boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos.
Não é todo mundo que pode doar. O critério básico para se inscrever na pesquisa é ter sido infectado pelo novo coronavírus, ter se recuperado e estar sem sintomas há mais de 14 dias. Os candidatos devem ter entre 18 e 60 anos e, no mínimo, pesar 60 quilos. No caso das mulheres, elas não podem ter histórico de gestação. A pesquisa, como você falou, Wilker, inclui pessoas que se curaram da Covid-19 e que, portanto, desenvolveram anticorpos no plasma sanguíneo, que podem ser úteis para ajudar a salvar a vida de pacientes que estão em estado grave. Há indícios científicos de que doentes que recebem a doação do plasma têm recuperação mais rápida, ficam menos tempo internados em UTI e têm menor risco de morte. A unidade do governo de Goiás, o Hemocentro Coordenador Estadual, professor Nion Albernaz, em Goiânia, é a única instituição ligada ao Sistema Único de Saúde aqui no estado para desenvolver o projeto de pesquisa sobre o uso do plasma no tratamento de pessoas com o novo coronavírus. Mas para que a pesquisa continue, é preciso, então, que mais voluntários participem do projeto. Desde que o estudo foi lançado em julho desse ano, 134 pessoas se candidataram para a doação do plasma. Destas, 53 foram consideradas aptas a doar. Outras 11 ainda aguardam a avaliação. Para quem vai participar, os procedimentos são feitos de forma muito segura, tranquila e praticamente indolor. É bem parecido a uma doação de sangue tradicional. Para evitar aglomeração, os atendimentos são marcados com antecedência e o voluntário, então, não vai pegar nenhuma fila. Na primeira consulta, a pessoa passa por uma triagem e é realizada a coleta de sangue para saber se o doador está bem de saúde e se foi realmente infectado pela Covid-19. Os exames ficam prontos em 4 dias e mostram se o voluntário está ou não apto a participar da pesquisa. A meta é que até dezembro todos os dados sejam analisados e os resultados aqui de Goiás sejam apresentados ao Ministério da Saúde. Fica o convite, então, para quem já passou pela Covid-19, se recuperou e está sem sintoma algum há mais de 14 dias, faça parte da pesquisa. Eu volto para o estúdio. É com você, Wilker. É isso aí. Muito obrigado, então, Carol Matos, pela participação aqui no JBN de hoje. E olha só, as equipes de resgate seguem em busca dos desaparecidos depois da enorme explosão que devastou a área portuária de Beirute, capital do Líbano. Segundo autoridades locais, mais de 4.000 pessoas ficaram feridas. As principais ruas do centro da capital libanesa amanheceram cheias de escombros. Prédios tiveram a fachada destruída e vários veículos foram danificados. Segundo estimativas iniciais, 85% dos grãos do país estavam armazenados em silos que foram destruídos. A suspeita é que a explosão tenha sido provocada por nitrato de amônio, um tipo de fertilizante com grande potencial explosivo, que estava em um armazém exposto a altas temperaturas. O presidente do país, Michel Aoun, disse que é inaceitável que 2.750 toneladas do produto fossem armazenadas por mais de 6 anos de forma inadequada. Apesar de o país ter um histórico de ser alvo de terroristas e viver um período de instabilidade política e econômica, não há evidências de que se trata de um atentado. O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, afirmou que o país enfrenta uma catástrofe e declarou luto oficial de 3 dias. Ele disse também que o governo vai investigar os responsáveis pelo armazém. E agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir vamos conferir o nosso comentário de hoje. Quem vai falar para a gente é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência.
E olha só, na semana que vem, a igreja celebra Santa Dulce dos Pobres. E a gente já começa a entrar no clima e mergulhar na história dessa mulher que viveu de forma verdadeira a missão de ajudar aqueles que mais precisam. Rua São José de Baixo. Rua onde nasceu Santa Dulce dos Pobres, em 1914, no dia 26 de maio. Santa Dulce, ela teve uma infância maravilhosa na Rua São José de Baixo. Lá foi as primeiras brincadeiras que ela teve com seus irmãos, de futebol, de guerra de mamonas. E ela também gostava de brincar de boneca. Mas o que realmente chamava a atenção de Santa Dulce dos Pobres é quando ela avistava, do outro lado, os necessitados, os pobres, vindo. E ela ia correndo, gritando, vem eles, vem eles. E depois ia até a cozinha e falava, mãe, me dá algo para ajudar eles. E sua mãe dava um punhado de farinha. E Santa Dulce, ela ia, com um sorriso no rosto, ajudar os pobres e necessitados. Santa Dulce, ainda criança, abriu mão de tudo por amor ao próximo, ao seu semelhante. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. É isso mesmo, rogai por nós, Santa Dulce dos Pobres. Semana que vem, a gente vai conferir junto aqui no JBN uma série de reportagens muito especial sobre a vida de Santa Dulce. Você, é claro, não pode perder. E os associados à AFIP sabem que todo mês o Padre Robson de Oliveira envia uma carta especial aos filhos e filhas do Pai Eterno que fazem parte desta obra de evangelização. A deste mês deve chegar em breve aí na sua casa. Mas se você já quer deixar a sua contribuição, a AFIP está usando outros meios. Um deles é o código que está aparecendo no canto da sua tela, tá vendo? É bem fácil de usar. Eu vou te explicar. É só você pegar o seu celular. Você pega o seu celular, liga a câmera dele e aponta para esse código. Aí você vai esperar só um pouquinho que ele vai te levar direto para a página de doações do nosso portal. Lá você vai conferir as formas de contribuição. O boleto é bem fácil de usar, ele pode ser gerado e pago por meio do aplicativo do seu banco, aí no seu celular mesmo, sem complicação. Então fica aí essa forma também de você fazer a sua doação e assim você continua fiel a essa grande obra de evangelização, tá certo? Olha só, chegou o momento de conferir o nosso comentário de hoje. Quem vai falar para a gente é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Vamos acompanhar. Diante do fato da pandemia do coronavírus, houve estratégias diferentes nos países. A China, onde surgiu, conseguiu a proeza de 3 mortes por 1 milhão de pessoas. O Uruguai teve 35 mortes e sem quarentena. O governo foi competente, a população educada e esclarecida soube corresponder. O Brasil não acreditou no perigo da pandemia. Considerou-a apenas uma gripezinha e não se preparou para enfrentá-la. Diante de sua chegada ao país, o governo federal, governos estaduais e municipais se julgaram no direito de cometer todos os erros possíveis e impossíveis no combate ao coronavírus. O resultado é a tragédia que vivemos, com 2.808.076 casos e 96.096 mortos. Um rombo de centenas de bilhões nas contas públicas da União, rombo nos estados,
8 milhões de desempregados, milhões de estudantes sem escola, queda no padrão de vida da população, que está aí perplexa e sem perspectivas de futuro. Quem vai pagar o preço de tanto sofrimento e de tanto prejuízo? Há culpados. Há culpados. Eles precisam ser julgados. É isso aí, muito obrigado, Padre Jesus Flores, pelo comentário de hoje. E olha só, você não pode deixar de acompanhar aqui na TV Pai Eterno a transmissão de 2 missas especiais amanhã, quinta-feira. A primeira será às 7 da manhã, como você pode ver aqui na nossa tela. Olha, às 7 da manhã, a missa solene Bom Jesus da Lapa, que vai ser transmitida lá da Bahia. E às 4 da tarde, mais tarde, né, a missa da festa da paróquia Meu Bom Jesus, em Belo Horizonte. Nesses dois horários você acompanha essas missas super especiais. Essa segunda, aliás, vai ser até transmitida, vai ser presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Então anota aí, a gente te espera para rezar juntos aqui na TV das Bênçãos do Pai, tá certo? Fica o convite. E olha só, chegou também o momento da gente falar sobre o Dia dos Pais. A gente continua recebendo fotos e mensagens de homenagem aos pais. Vamos ver algumas das que já chegaram lá pelo nosso e-mail. Olha só, essa primeira é a Solange, que fez questão de mandar esse registro junto com o pai dela, que completou 91 anos de idade. Ela deixou a seguinte mensagem, olha só. Gratidão ao Pai Eterno por ter colocado ele em minha vida. Uma chuva de bênçãos. Só agradecimento. Obrigada. Tá aí então o registro da Solange. A próxima é da Kátia. Ela também mandou a foto ao lado do pai dela, que é o João. Ela agradeceu pela oportunidade e disse o seguinte, olha, sou grata a Deus por ter você como meu pai. Te amo. Obrigada por tudo. Tá então o registro dela. E o próximo é a Maria José, que mora lá em Triunfo, no Pernambuco. Foi ela quem mandou essa foto do esposo Adalberto Júnior e da filha Ana Beatriz, de 8 anos de idade, que disse o seguinte, olha só a mensagem que ela deixou para o pai, ó, te amo, papai, que Deus abençoe sempre os seus dias. Que bonitinha, né? Mandou a foto ali ao lado do pai. E a Emeline Diniz também enviou o registro do pai dela. Olha só, o pai é o Edson Rodrigues. Infelizmente, durante nesse Dia dos Pais, ela não vai poder passar essa data junto com o pai dela. Mas ela fez questão de escrever o seguinte para o pai, olha só. Pai, obrigada por todo o seu amor. Feliz Dia dos Pais. Tá aí então o registro da Emeline e a Tássia mandou essa foto do pai Ângelo. Ela disse assim, olha só a mensagem que ela deixou. Ela escreveu, esse último ano foi de superação. Você não é brincadeira, enfrentou e ainda está enfrentando uma doença que quase te levou. Mesmo nesse período difícil, você ainda mantém a alegria e não desanima. Sua fé em melhorar segue intacta. Você é um exemplo de garra. Então tá aí a história, né, dela, que deixou a história do pai e toda a declaração de amor, a mensagem de amor para esse Dia dos Pais. Então fica registrado então a homenagem de todos esses filhos que amam muito seus pais. E você aqui que ainda não mandou a sua foto, a mensagem, pode fazer isso ainda? O nosso e-mail, você já sabe, é o jbn@tvpaieterno.com.br. Manda lá, que eu tenho certeza que seu pai vai ficar muito feliz. E não se esqueça também de mandar a sua cidade, né? De qual cidade, qual estado você está mandando a sua mensagem para a gente registrar aqui, tá bom? Então é isso, a gente encerra assim o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui, lembrando que amanhã eu volto e, é claro, eu conto com a sua companhia. Então, forte abraço para você, se cuide e até lá.